Imagine um mundo onde todos se tratam com dignidade e respeito. E quando os problemas surgem, todos se esforçam para fazer o que é certo uns pelos outros. Na Bíblia, essa forma de tratar uns aos outros é chamada de praticar a justiça. E parece ótimo, mas como podemos sempre saber como agir corretamente com os outros? Jesus, como qualquer mestre israelita, acreditava que você pode aprender a justiça pelo estudo da sabedoria de Deus encontrada nas Escrituras Antigas, a Torá e os profetas. Seria por meio do estudo de coisas como as leis que Deus deu ao antigo Israel. Ele acreditava que a sabedoria de Deus pode ser encontrada nessas leis se meditarmos sobre elas. Leis antigas nos ensinam a praticar a justiça uns com os outros hoje? Sim, e vamos ver como Jesus faz isso aqui, no Sermão do Monte. Jesus começa citando um mandamento da Torá e, em seguida, revela a sabedoria de Deus por trás do mandamento. Beleza, vamos começar. Ótimo. Ele começa com um tópico bem intenso: assassinato. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não cometa assassinato. Aqui ele está citando os 10 mandamentos. E eu digo a vocês que quem se irar contra seu irmão será declarado culpado no tribunal. E quem disser a seu irmão, seu imprestável, será declarado culpado no tribunal superior. Peraí, então Jesus está dizendo que se irar e xingar é a mesma coisa que assassinar? Ele conseguiu prender sua atenção, né? Mas obviamente matar alguém é pior do que simplesmente ficar bravo e xingar uma pessoa. Claro, mas esse não é o ponto. Jesus está mostrando de forma provocativa como o assassinato, a ira e o abuso verbal são manifestações externas de algo muito mais profundo. E o que seria isso? Tem a ver com o quanto você valoriza ou não valoriza a existência de uma pessoa. Entendi. Ou seja, o assassinato é a forma definitiva de dizer que a vida de alguém não importa. E isso também vale para quando perdemos a paciência ou menosprezamos alguém. Todos esses aspectos revelam uma atitude de superioridade e desprezo pela vida de outra pessoa. Isso causa estragos em nossos relacionamentos e comunidades e traz sérias consequências. Então a sabedoria desse mandamento envolve muito mais coisas do que apenas o assassinato. Para Jesus, esse mandamento fala de tratar todas as pessoas com valor. Isso. Jesus quer que a gente perceba que sempre que menosprezamos ou desvalorizamos outras pessoas, estamos falhando em tratá-las com justiça. Para Jesus, justiça significa tratar a todos como feitos à imagem de Deus. Tá, o próximo estudo de caso é sobre adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mais uma vez, Jesus está citando os 10 mandamentos aqui. E eu digo para vocês que qualquer um que observe uma mulher para fins de desejo sexual já cometeu adultério com ela em seu coração. Tá, então Jesus não está falando de simplesmente achar alguém atraente. Não, ele está falando sobre o olhar longo e esquisito, sobre objetificar alguém. Olhar para a pessoa como se ela existisse por seu próprio prazer. E quando fazemos isso, estamos tirando a dignidade dada por Deus a outro ser humano, mesmo que não toquemos nele. Na verdade, isso é tão importante para Jesus que ele continua dizendo: se o seu olho ou a sua mão estão fazendo você pecar, corte-os fora. Isso é sério? Jesus era o mestre da hipérbole. Ele acabou de dizer que o verdadeiro problema está em nossos corações, não em nossos olhos ou em nossas mãos. Mas ele está tentando deixar claro que as implicações são realmente sérias. Pois é, ele conseguiu. É importante lembrar que Jesus foi criado nas escrituras hebraicas, que retratam o sexo como algo belo. Mas se o desejo sexual está nos levando a desonrar a imagem de Deus nos outros ou em nós mesmos, se está causando um colapso em nossos relacionamentos, na verdade está nos destruindo e precisamos fazer o que for necessário para lidar com isso. E isso tudo só fica mais difícil porque o terceiro estudo de caso é sobre o divórcio. Jesus diz: foi dito também, aquele que mandar sua esposa embora deve dar a ela um certificado de divórcio. Como assim, mandar sua esposa embora? Nos dias de Jesus, apenas os homens israelitas podiam iniciar um divórcio. E esse desequilíbrio causava vários tipos de problema. Mas o divórcio era permitido? Era, mas só uma lei em toda a Torá abordava o assunto. E Jesus acabou de citar essa lei. A lei dizia que se um homem inicia um divórcio, ele tem que fazer isso da maneira correta e por uma razão legítima. Tá bem, então qual seria uma razão legítima? Isso era um debate intenso nos dias de Jesus. De acordo com alguns estudiosos da Torá, essa lei permitia o divórcio apenas em caso de adultério. Mas outros estudiosos da Torá argumentavam que a lei permitia que um homem se divorciasse de sua esposa por qualquer motivo, até mesmo a insatisfação com o casamento. Então aqui Jesus entra nesse debate muito específico. Certo. Agora, se um homem pudesse ameaçar pedir o divórcio por qualquer motivo, isso tornaria mais fácil para ele abusar de sua esposa. Então, para proteger as mulheres, Jesus ficou do lado daqueles que limitavam o divórcio legítimo aos casos de adultério. Ele deixa isso claro quando diz: E eu digo a vocês, qualquer homem que mandar sua esposa embora, exceto em casos de imoralidade sexual, faz dela vítima de adultério.
E o que isso significa? Faz dela vítima de adultério. Jesus está sendo provocativo novamente, dizendo que se um homem se divorciar de sua esposa por uma razão ilegítima, porque ele está cansado do casamento ou só querendo ficar com outra pessoa, sua aliança de casamento ainda está intacta. Ah, e isso significa que qualquer novo casamento é um ato de adultério. Isso mesmo. Mas olha só, Jesus explicitamente responsabiliza os homens de sua cultura, porque são as escolhas egoístas deles que estão forçando as mulheres a entrar nessas situações de vulnerabilidade. Dá pra imaginar como isso poderia se desenrolar numa sociedade onde só os homens podiam iniciar o divórcio por qualquer motivo. Poderia normalizar a opressão das mulheres em grande escala. Com certeza. Em seu contexto cultural, a declaração de Jesus protege e eleva a dignidade das mulheres como imagens de Deus. Mas e as outras formas de violação de uma aliança de casamento, como negligência ou abuso? Essas seriam razões legítimas para o divórcio? Essas são perguntas muito importantes que Jesus não aborda. O foco dele aqui é como essa única lei do divórcio debatida na Torá estava sendo distorcida e mal utilizada pelos homens de sua época. Como estavam tratando as mulheres como objetos descartáveis, como se não fosse grande coisa. Mas para Jesus, a aliança matrimonial foi criada para gerar interdependência e respeito mútuo, para que os dois possam refletir a imagem de Deus juntos, como uma só carne. E isso nos leva de volta ao ponto principal de todos os 3 estudos de caso. Jesus está mostrando como a sabedoria de Deus nesses mandamentos é voltada para os desejos e motivações centrais que afetam a maneira como tratamos as pessoas. Alguém poderia seguir à risca essas regras sobre assassinato, adultério e divórcio, mas ainda assim desonrar e objetificar as pessoas de outras maneiras. Isso mesmo. Para Jesus, a verdadeira justiça e sabedoria significa tratar cada ser humano como se tivesse um valor absoluto. Se valorizássemos os outros desse jeito, imagine que tipo de mundo poderíamos criar. E é exatamente isso que Jesus tinha em mente. Seu anúncio sobre a chegada do reino celestial de Deus aqui na Terra tinha o objetivo de remodelar nossa imaginação. A sabedoria de Deus nos convida a honrar a imagem de Deus em cada pessoa que encontramos. Acabamos de ver 3 estudos de caso que ilustram a visão de Jesus sobre fazer o que é certo para os outros e promover relacionamentos saudáveis. A seguir, veremos mais 3, sobre manter sua palavra, responder à injustiça e como tratar pessoas que você não suporta.